A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos hoje a leitura do terceiro livro de Moisés, chamado o livro do Levítico. Vamos orar? Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a todos que entram neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre, Senhor, a todos os ouvintes, a todos que entrarem neste canal, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e dai-nos livramento, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Levítico, capítulo 1. Os holocaustos. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer a oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá a macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e a partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto oferecerá machos sem defeito. E o decolará ao lado do altar que dá para o norte perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. O sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e lhe torcerá o pescoço com a sua unha. Ele a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido nas paredes do altar. E o seu papo com as suas pernas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza, e fendê-las-á junto às suas asas, porém não a partirá. Então o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Capítulo 2. As ofertas de alimento. E quando alguma pessoa oferecer a oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobrar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. E quando oferecer oferta de manjares cozido no forno, será de bolos sem fermento, de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões sem fermento, untados com azeite.
E se a sua oferta for oferta de manjares, cozida na assadeira, será da flor de farinha sem fermento, amassadas com azeite. Em pedaços a partirás, sobre ela deitarás azeite, oferta é de manjares. E se a tua oferta for de oferta de manjares de frigideira, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares como memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobrar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão, por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se fizeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás como oferta de manjares das suas primícias, de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso, oferta é de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite, com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Capítulo 3. As ofertas pacíficas. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se as ofereceres de gado, macho ou fêmea, a oferecerás sem defeito diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que sobre as fressuras, e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins, a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirará. Os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha, que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação. Então os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico oferecerá o Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda e todo o qual tirará do espinhaço a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá, e porá a sua mão sobre sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as fressuras e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E o sacerdote o queimará sobre o altar. Manjar é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. O sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. Capítulo 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles, seu sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor.
Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. Todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, bem como a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado. Com os rins tirá-los-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote as queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança as cinzas se queimará, os sacrifícios pelos pecados do povo. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. E os anciões da congregação porão a sua mão sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. Porém, todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar, e fará a este novilho como fez o novilho da expiação. Assim o sacerdote por eles fará expiação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Os sacrifícios pelos pecados de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou seu pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado o sacrifício pelos pecados de qualquer pessoa. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar.
e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. Então o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Capítulo 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se eu não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo de réptil imundo, ou ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, ele for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, ele for oculto, mas o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que o culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará para expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado. Este, com a sua unha, lhe fenderá a cabeça e junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou pombinhos, então aqueles que pecou trará como oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é a expiação do pecado. E o trará ao sacerdote. O sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que cometeu em algumas dessas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote, como oferta de manjares. O sacrifício pelos pecados de ignorância. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância das coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, a qual dará sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E dará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradeço, Senhor, pela oração da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a todos que estiveram nesse canal acompanhando essa leitura. Dai, Senhor, a todos os irmãos que estiveram nesse canal que acompanham essa palavra, saúde, paz e prosperidade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Este é o canal Porta Estreita, o canal criado para levar o conhecimento, a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a todos que acompanharam a leitura da Bíblia Sagrada neste canal. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.